Hoje vamos falar de um órgão que é muito importante para você que é portador de uma doença autoimune, que é o intestino. Como que esse intestino pode estar influenciando na sua doença autoimune? Se você quer entender melhor, vem comigo que eu vou te explicar. Se você tem uma doença autoimune, seja ela qual for, artrite reumatoide, espondilite, fibromialgia, outra qualquer, por exemplo, retocolite ulcerativa, doença celíaca, alopécia aerata, psoríase, seja qual for a sua doença autoimune, você precisa dar muita atenção ao intestino. É isso mesmo, e aí você pode pensar, nossa, mas o que o meu intestino tem a ver com as minhas dores articulares, com as minhas manchas na pele? Sim, eu vou mostrar para vocês que tem tudo a ver. Toda doença autoimune, a gente sempre fala que ela começa lá no intestino. Por quê? Por causa da permeabilidade dessa membrana que recobre lá seu intestino, que fica com aqueles buraquinhos, que eu já falei aqui nos vídeos sobre permeabilidade intestinal, volta lá e assiste, que você também vai entender melhor esse contexto, e a gente precisa reforçar esse intestino para que não deixe passar toxinas, tá? Então, o órgão-alvo que a gente começa tratando é o nosso intestino, né? De duas formas principais. Primeiro, deixando de comer aquelas coisas que vão chegar lá no seu intestino e vão irritar a parede do seu intestino, vão fazer buraquinhos lá no seu intestino, deixando passar toxinas. Quais são esses alimentos principais? O açúcar, os laticínios, leite, manteiga, queijo e iogurte, né? E o glúten, os seus pães, as suas torradas, né? Seus biscoitinhos, tudo isso vai chegar lá nesse intestino e vai provocar essa mudança nessa parede intestinal, tá? É como se a gente dissesse assim, você vai estar tratando todo o intestino, tá tomando a suplementação do intestino, aí você chega e come uma coisa dessas. Quando você come uma coisa dessas, é como se você estivesse colocando um pouquinho lá de gasolina num fogo que está se apagando. O que vai acontecer com esse fogo? Vai acender novamente. E aí os anticorpos começam a aumentar e, consequentemente, os sintomas da sua doença autoimune também começam a aumentar. Ou não passam, não cessam e você não sabe, não entende, acha que o tratamento não está adiantando. Então, gente, o intestino é o órgão principal, é um órgão que, além de absorver os nutrientes, tem a grande importância nessa barreira de proteção da sua imunidade, porque o nosso intestino é o nosso maior órgão imunológico. Então, ele não é só um órgão de excreção. Então, você que tem um intestino que funciona todo dia como um reloginho, você não pode dizer que o seu intestino é perfeito. Porque a função de excreção não tem a ver, não está relacionada com essa função de absorção e de proteção da sua imunidade. Então, todas essas funções intestinais precisam estar boas, né? E a gente vai focar principalmente nessa proteção do seu intestino, dessa barreira intestinal. Então, você retirando da alimentação esses 3 grupos, pelo menos, que são os açúcares, docinhos, os bolos, né? Tudo isso você vai poder fazer, mas com um adoçante natural, com uma farinha sem glúten, aí tudo bem, né? Então, tirando o glúten, o açúcar e os lácteos, ou seja, os leites e derivados, a gente começa a tratar esse intestino. O segundo passo são suplementações importantes para esse intestino, como, por exemplo, a glutamina, porque a glutamina vai fazer o quê? Ela vai nutrir, é o principal nutriente da célula intestinal. Então, essa glutamina, ela vai nutrir. Qual o melhor horário para ela agir durante o seu intestino? À noite, por isso que você toma na hora de deitar em água essa glutamina, tá? Outra coisa também importante é a metionina. A L-metionina é um aminoácido bem importante para ajudar junto com a glutamina, né, que é um outro aminoácido. Então, esses 2 aminoácidos, glutamina e metionina, vão agir no reforço dessa parede intestinal. Então, é super importante.
Uma coisa muito importante, além dessas suplementações, é quando você comer, mastigar muito bem os alimentos. Quanto mais digeridos esses alimentos chegarem no intestino, mais você vai conseguir melhorar essa barreira intestinal. Você não vai agredir esse intestino. Então, quanto mais digestão, melhor a sua digestão. Então, você pode melhorar essa digestão de que forma? Além de mastigar bem? Com os chás. Os chazinhos, chá de alecrim, e chá de coentro e chá de orégano. São 3 chás maravilhosos que você pode utilizar após as suas refeições, para que trabalhe ajudando nessa digestão, para que esse alimento chegue bem digerido lá no intestino. Então, pessoal, presta atenção na sua parte intestinal. Se você tem uma doença autoimune, está lá com a medicação e não mudou a alimentação, não está pelo caminho certo. Você precisa mudar a sua alimentação e cuidar do seu intestino. Siga essas dicas, que só com elas você já vai sentir uma diferença nos seus sintomas, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seu grupo familiar, com seus amigos, curte aqui, se inscreva no canal, que em breve nós estaremos de volta com mais informações para vocês. Tudo bem, pessoal? Até breve!